Bom, então vamos começar aí, né, dando seguimento à aula que tivemos na semana passada. Terminamos aí de fazer as nossas considerações a respeito das matrizes propriamente dito, né? É óbvio que a gente não viu tudo sobre as matrizes, né? A gente mal arranhou a superfície teórica desse conteúdo. Mas dentro da proposta do nosso curso, a gente ainda está dentro do que foi planejado, né? Então, falando das matrizes, a gente vai continuar o conteúdo falando agora dos determinantes. Então, como eu enfatizei lá no início do curso, né, essa ordem didática que a gente segue, de falar primeiro de matrizes, depois determinantes e só depois de sistemas lineares, não foi a ordem histórica dos acontecimentos, né? Na verdade, foi o inverso disso. Tanto que os determinantes eles surgiram a partir do estudo de técnicas para resolver sistemas lineares, isso lá no século XVII, muito antes ainda das primeiras ideias assim mais abstratas do conceito de matriz surgirem, né? E depois se tornar um campo teórico à parte, ok? Então, o que a gente chama de determinante é um conceito que está relacionado apenas às matrizes quadradas, né? Então vou colocar aqui na nossa ideia de definição, né? já falando sobre isso. Definição que a gente vai considerar aqui, vou colocar assim, seja o conjunto das matrizes quadradas, né? Que eu vou representar assim. Como é que eu vou colocar aqui uma representação? Vou colocar assim, seja M n por n, tá? Ou seja, das matrizes M de ordem n por n, ou seja, matrizes de ordem n. Tem a mesma quantidade de linhas e colunas, tá? De elementos reais. Então, como a gente viu lá na parte final da última aula, as matrizes em si elas não são um conceito restrito aos números reais, né? Então tem os números complexos também. Mas aqui no caso dos determinantes, a gente vai considerar apenas o conjunto dos reais, tá? E vamos considerar uma matriz, né, desse conjunto, né? E como é que eu posso colocar assim? A gente vai chamar de determinante uma operação, né, com os elementos de um elemento desse conjunto aqui, né? Então a gente pode colocar assim, chamamos de determinante vou dizer, vou colocar assim, há um número associado a uma matriz desse conjunto. Pertencente ao conjunto certo? Então o determinante é um número que eu vou associar a uma matriz quadrada, né? Por enquanto isso é tudo o que a gente precisa saber a respeito desse conceito, né? O que vai ficar mais claro a respeito da importância teórica do conceito de determinante é quando a gente for falar propriamente dos sistemas lineares, né? A gente vai ver que o conceito para saber quanto que um sistema linear é possível ou não de ter uma solução está diretamente relacionado a um determinante,
né, que pode ser obtido através da matriz dos coeficientes, né, das equações que formam o nosso sistema, entendeu? Então, o determinante ele surgiu como uma ferramenta para explicar os sistemas lineares, mas com o passar do tempo, assim como as matrizes, ganhou também um corpo teórico próprio, né, um estudo à parte, né, desvinculado propriamente, né, dos sistemas lineares, né, que era o seu objeto inicial. Ok? Então, a gente vai considerar nessa aula apenas as matrizes de ordem 1, 2 e 3, né? E na aula seguinte a gente vai estudar as propriedades de determinantes de ordem maior do que 3, né? De 4 para cima, que a gente vai dizer assim, tem umas generalizações com umas propriedades interessantes, que basicamente consistem em reduzir a ordem, né, dessas matrizes, ok? Então, o primeiro caso que a gente vai estudar aqui é quando n igual a 1, né? A nossa matriz é de ordem n, né? Então, quando n é igual a 1, vamos ter aqui uma matriz de ordem 1, né? Que a gente pode representar assim, ó, que vai ter apenas um elemento, né? Que é o, fazer assim, MA1. Né? É uma matriz que só tem uma linha e uma coluna, né? E nesse caso, a gente diz que o determinante associado a essa matriz é o próprio número. Tá? Então, no caso das matrizes de ordem 1, não tem nenhum interesse teórico próprio. Né? É um caso chamado de trivial, certo? Agora as coisas começam a ficar interessantes quando a gente aumenta a ordem da matriz para 2. Né? Aí, nesse caso, a nossa matriz ela vai ter, por exemplo, o aspecto mais geral, assim, ó, M, né? A11, A12, A21, A22, né? Aquela formulação que a gente já viu nas aulas anteriores, né? E o determinante associado a essa matriz, aí ele já vai ter um aspecto diferente. Ele vai ser obtido pelo produto dos elementos da diagonal principal, né? Que no caso o A11 multiplicado pelo A22, né? Subtraído do produto dos elementos da diagonal secundária. Vai ser o A12 vezes A21, certo? Então, um exemplo aqui bem prático só para a gente assimilar a ideia, né? Acredito que a maioria de vocês já viram esse conteúdo no ensino médio, então eu acho que para a maioria não vai ser novidade a maior parte do conteúdo que a gente vai ver aqui nessa aula, né? Vamos pegar então aqui uma matriz cujos elementos são, sei lá, 3, 4, menos 2 e menos 5. Né? Quanto vai dar o determinante dessa matriz aqui? Isso aqui vai ser a minha matriz M. Né? Determinante que a gente representa por esse símbolo, né, det. Determinante de M vai ser dado como 3 multiplicado por menos 5, né? Subtraído de 4 multiplicado por menos 2. Né? Aí aqui a gente só faz um joguinho de sinal. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos multiplicado por menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. Né? Menos 15 somado com 8, menos 7. Né? Portanto, determinante de M nesse caso vai ser menos 7. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que menos 7 é um número associado a essa matriz, através dessa operação que a gente realizou. Ok? Então, como eu disse, a princípio o determinante é apenas isso, né, em termos teóricos, que a gente pode falar. Ok?
Um outro exemplo, deixa eu ver aqui. Pegar aqui da própria os próprios exercícios aqui do IESE, tem alguns bem interessantes. Deixa eu ver. Um exemplo aqui, outro. Esse aqui é o primeiro, né? Colocar uma bolinha. O segundo tá aqui. Pegar aqui uma matriz A, né? Formado por esses elementos aqui, ó, seno de x menos cosseno de x, seno de y e cosseno de y, né? Aí vamos calcular o determinante de A. Como é que fica aí, gente? Como fica o determinante de A? Cosseno? Oi? Espera, cosseno de x? Cosseno de x? Por quê? Porque de seno colocaria cosseno, não? Não. Vamos fazer devagar para ver se resulta nisso, né? Pela definição, como é que eu calculo o determinante? Multiplicando a diagonal principal, depois Isso. subtraindo pela multiplicação da diagonal secundária. Exatamente. Ó. Primeiro vamos multiplicar esse por esse, ó, seno de x pelo cosseno de y. Né? Depois vamos subtrair pelo produto dos elementos da diagonal secundária, ou seja, menos cosseno x vezes seno y. Então coloca aqui entre parênteses, né, menos cosseno x vezes seno y, né? Aí resolvendo, aqui como eu não sei quem é x e quem é y, eu só repito o que está aqui, né? Seno de x, cosseno de y. Menos vezes menos vai dar mais, e aqui fica cosseno x, seno y. Eu posso fazer alguma coisa aqui, gente? Simplificar isso de alguma forma? Alguma ideia, alguma sugestão? Acho que pode reorganizar, né? Como ficaria? Seno de x vezes seno de y mais cosseno de x vezes cosseno de y. Não, mas simplesmente tirar o seno daqui e passar ele multiplicando pelo seno de x, isso aí você acha que não alteraria nada, não? Isso aí seria como se fosse assim, ó. Se eu tenho 4 vezes 3 somado com 7 vezes 8, por exemplo, né? Aí que você está propondo e que isso seria o mesmo que eu pegar, por exemplo, trocar o 3 e o 8 de lugar, né? 4 vezes 8 mais 7 vezes 3. Dá o mesmo resultado se eu fizer isso? E, ó, fica 12 mais 56. Dá quanto isso aí? Dá 12, 56, dá 66, né? Não, 68, né? E aqui, 4 vezes 8 dá 24, mais 21, né? Dá 45. Tá vendo? A gente não pode, se a gente fizer esse tipo de substituição, altera o resultado do nosso problema, né? Se a gente sempre tiver com dúvidas sobre algum procedimento assim, né? Coloca número no lugar e vê o que acontece, né? Que dá para saber se é válido ou não, né? Pelo menos na maioria dos casos, certo? Na verdade, tem uma propriedade lá da trigonometria que me diz que isso daqui nada mais é do que a soma, do que o seno da soma dos arcos, né? De x mais y, né? Se fosse reduzir, essa seria a expressão mais reduzida possível, né? Não vou fazer a demonstração aqui tudo, mas vocês podem encontrar em qualquer livro aí de ensino médio que tem essa expressão. Ou poderia deixar assim também, porque não tem como reduzir de outra maneira. Ok? É só a título de curiosidade mesmo. Beleza? Vou pegar aqui um outro exemplo. Deixa eu ver.
Ó, se eu tiver a seguinte equação aqui, ó. X ao quadrado menos 1 x ao quadrado igual a zero, né? Quando a minha matriz, em vez dela ser escrita assim, ó, com esses parênteses, né? Em vez de eu escrever desse jeito, se eu escrever com barras verticais dessa forma, né? Essas barras verticais indicam que é para você calcular o determinante que está aqui dentro, né? Que já é o determinante da matriz formada por esses elementos, certo? Então, ó, aqui em cima eu poderia muito bem ter colocado assim a notação para a gente trabalhar, ó. Vem aqui, notação, só para não ficar confuso, né? Eu posso chamar de determinante de m, ou ainda simplesmente colocar uma barrinha assim, ó, em torno de m, certo? Isso aqui não é módulo, tá? Quando m for uma matriz, essa barrinha indica determinante da matriz m, beleza? Então é só uma anotação que vocês podem ver por aí, né? E indica exatamente isso, certo? Então, para a gente resolver essa equação e encontrar o valor de x, né, que satisfaz essa equação. Se aqui diz que é para calcular que o valor desse determinante, do determinante dessa matriz é igual a zero, vamos calcular então o determinante, né? Aí, pela regra que a gente viu, a gente vai calcular o produto dos elementos da diagonal principal, né? Fica x ao quadrado vezes x ao quadrado dá quanto? X à quarta menos, aí agora você faz menos 1 multiplicado por menos 1 dá quanto? Vamos até colocar o menos 1 multiplicado por menos 1, né? E isso é igual a zero, né? Vamos fazer x à quarta menos multiplicado por menos dá mais, 1 multiplicado por 1 dá 1. Então fica x à quarta menos 1 igual a zero, né? E agora, quais são os valores de x que satisfazem essa equação? Valores reais, né? Na verdade, essa equação ela possuiria 4 raízes, né? Só que apenas 2 delas, eu acho, deixa eu ver se são 2. Só 2 delas são reais, as outras 2 são complexas, né? Essas outras 2 complexas não nos interessam no momento. Né? Como que a gente faz? Aqui, uma maneira de fazer é assim, você passa o 1 para o outro lado, né? X à quarta igual a 1. Né? Aí você passa a quarta potência para o outro lado como a raiz quarta. Raiz quarta de 1. A raiz quarta de 1, né, como a raiz de ordem par, né, do número 1, sempre vai ser 1 ou menos 1. Né? Então, x igual a 1 ou x igual a menos 1, né, raízes reais. E esses são os dois valores que a gente estava procurando. Ok? Aí por que são raízes? Porque se você pegar o 1 e elevar à quarta potência, você vai obter 1 também. Né? Se você pegar o menos 1 e elevar à quarta potência, vai obter 1. Portanto, são raízes. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, está tudo ok com as matrizes de ordem 2. Vamos ver o que acontece aqui quando a gente aumenta a ordem mais um pouco, né? Coloco aqui a ordem 3, quando n é igual a 3. Né? Então, nesse caso, a minha matriz ela vai ter agora não mais 4 elementos, e sim 9. Né? Então, vou representar aqui embaixo. E a nossa matriz M vai ter a índice 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 e 2, 3, 3, 1, 3, 2
3, 3. Certo? E agora a regra para poder calcular o determinante de uma matriz assim é que é um pouco mais complicado. Alguém conhece a forma de calcular o determinante desse tipo de matriz? Professor, Sim. eu não posso estar errada, mas eu me recordo de pegar as duas últimas colunas e multiplicar, alguma coisa assim. É quase isso. Na verdade é você pegar as duas primeiras colunas, né, e repetir aqui do lado, né, na direita, e fazer o produto das diagonais, né. Ficaria assim, é uma forma, né, de você fazer. Você pode calcular o determinante da matriz M da seguinte maneira. Se chama regra de Kramer? Acho que é isso, alguma coisa assim, Kramer? Não, a regra de Kramer, ela tá lá quanto aos sistemas lineares, né, para decidir quando que ele é passível de solução ou não. Aqui, nesse caso, é a regra de Sarri, né? Eu vou até escrever aqui em cima. Regra de... Se escreve Sarros, né? Mas a pronúncia em francês é Sarri, ok? E essa regra funciona da seguinte maneira. Determinante de M, você vai calcular assim, ó. Vou usar aqui a notação, né, das barrinhas verticais. Vou repetir todos os elementos aqui dentro. A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, né? E o que a regra nos diz? A gente vai pegar aqui as duas primeiras colunas e vai repetir à direita, né? Escrever assim, ó, A11, A12, A21, A22, A31, A32, né? Eu só não vou fazer a demonstração dessa regra porque ela exige alguns elementos que a gente não vai tratar aqui, né? Que pelo menos não agora, não sei se vai dar para explorar mais na frente, né? Que alguns elementos algébricos aí que na verdade dá para ser generalizado com a regra de Laplace que a gente vai ver na aula seguinte, né? Mas vamos ver então como funciona, né? Aí na regra de Sarri funciona assim, ó. Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal, né? Vai somar com o produto desses elementos aqui, ó, ainda no mesmo sentido da diagonal, e vai somar com o produto desses outros três elementos aqui, né? Então vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui embaixo. Então, diagonal principal A11, A22, A33, né? Somado com A12, A23 e A31. Somado com A12, A13 quer dizer, né? Esse aqui tá... Escrevi errado, né? Enfim, A13, A21 e A32. Porém, não acaba por aí. A gente agora vai fazer, pegar toda essa soma, né, e vai subtrair pelo produto dos elementos da diagonal secundária, né, subtrair também do produto desses outros elementos aqui, ó, segue no mesmo sentido da diagonal secundária, aqui mais reto, né, e também subtrair desse outro produto aqui, ó, desses outros elementos, tá vendo? Só você fazer essas três retas, essas seis retas, né, se cruzarem dessa maneira, 3 a 3, vocês vão entender o procedimento. Então, essas em vermelho você está somando esses produtos, agora você vai subtrair o produto desses elementos representados por essas retas verdes.
Fica A13, A22, A31. Então, menos A13. Vou colocar o menos aqui na frente também, né? A22, A31, né? Menos A11, A23 e A32, menos A12, A21 e A33. Essa é bem mais complicada, né? Vocês entenderam até aí como se utiliza a regra, basicamente? Sim? Sim. Bom, vamos ver se entenderam ou não com um exemplo, né? Daí eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter visto, né? Mas é aquela coisa, se passou um tempo sem praticar, a chance de já ter esquecido é no mínimo bem elevada, né? Então vamos calcular o elemento dessa matriz aqui, ó, desse determinante. Menos 3, 1, 7, 2, 1, menos 3, 5, 4 e 2. Né? Como que a gente faz para poder calcular esse determinante? A primeira coisa a fazer é o quê? Repetir as duas primeiras colunas. Exato, vamos fazer, que não é a única maneira, tá? Eu vou mostrar ainda uma outra maneira de se fazer depois desse exemplo, mas essa, na minha opinião, é a mais simples, né? Então vamos repetir aqui, ó, menos 3, 1, 2, 1, 5 e 4. Né? E agora? Agora vamos fazer os produtos, né, dos elementos aqui, ó. Menos 3 vezes 1 vezes 2. Aqui então, determinante. Vamos chamar isso aqui de, sei lá, matriz M, né? Determinante de M é dado por isso. Então, determinante de M é dado por menos 3 vezes 1 menos 2. Mais. Qual o produto que eu faço agora? 1 vezes menos 3, 5. Isso, ó. 1 vezes o menos 3 vezes o 5, né? Somado com 1 vezes o menos 3 vezes o 5. Mais, qual o produto agora? 7 vezes 2 vezes 4. 7 vezes 2 vezes 4. Menos. E agora? 7 vezes 1 vezes 5. Isso. Você não tem erro, né? 7 vezes 1 vezes 5. Menos. Aqui, menos 3 vezes menos 3 vezes 4. Lembra que esse menos aqui é da fórmula, tá? Então, você não pode confundir o menos dos elementos com o menos da fórmula. Vou até colocar aqui embaixo. Deixa eu ver. Vou colocar aqui embaixo, ó. Menos 7 vezes 1 vezes 5, né? Vezes menos, né? Menos 3 vezes menos 3 vezes 4, menos o último produto, 1 vezes 2 vezes 2. Agora é só resolver. Menos 3 vezes 1 vezes 2 dá menos 6, né? Aí aqui, mais multiplicado por menos, dá menos. 1 vezes 3 vezes 5, 15. Né? Aí 7 vezes 2 dá 14. 14 vezes 4 dá 56. 56. Beleza. Menos, agora os negativos, né? 7 vezes 1 vezes 5, 35. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 4
36. 36. E, por último, 1 vezes 2 vezes 2 que dá 4. Né? E aí, quanto dá esse negócio? O que a gente pode fazer para resolver essa parte? Ó, aqui eu prefiro juntar o que dá número mais redondo, né? Vou fazer assim, ó, menos 35 com menos 15 dá menos 50, né? Aí menos 50 com 56 positivo dá 6. Aí 6 positivo com 6 negativo dá 0. Né? Então tudo isso aqui já zerou. Aí menos 36 com menos 4, menos 40. Né? Se eu não errei, deu isso aí. Né? Se alguém puder verificar, beleza? Então, essa é a chamada regra de Sarri. Ok? Aí a outra forma que eu falei que tem de multiplicar, na verdade não chega a ser uma outra forma de fazer, não. É como você colocar assim, é uma outra maneira de visualizar a regra de Sarri, né? Eu vou colocar aqui, ó. Assim. Então, determinante, né, dessa matriz, ele você pode visualizar ele da seguinte forma: fazendo esse produto aqui, igual a gente fez, né? Aí depois, deixa eu ver se eu me lembro como é. Simplesmente esse vezes esse vezes esse, né? E depois esse vezes esse vezes esse, né? Então você faz aqui esse traço no meio, né, da diagonal principal, e imagina essas duas curvas aqui de multiplicações, né? Isso para os termos positivos. Aí os termos negativos você faz o oposto, né? Fica um negócio meio bagunçado, né, por assim dizer. Deixa eu colocar aqui do outro lado. Peraí. Assim. Aqui. Então vai ser esse produto menos esse produto aqui. Vou fazer de outra cor. Aí dos elementos da diagonal secundária, né? Você faz o mesmo desenho, só que espelhado, né? Aí você vai ter esse produto dos elementos da diagonal secundária. Depois a índice 1, a índice 2, 1, a índice 3, 3. E a índice 3, 2, a índice 2, 3, a índice 1. É só uma outra maneira, né? Eu, quando resolvo esse tipo de determinante, eu faço dessa forma, um pouco mais direto, né? Mas quando a gente está assimilando ainda a técnica, é melhor, para evitar erros, fazer essa primeira forma aqui, né? Repetir as duas colunas, as duas primeiras colunas aqui à direita, e fazer esses produtos aqui direitinho, porque é um negócio que é muito fácil de errar mesmo, ok? Então é basicamente isso, né? Aí, deixa eu ver o que mais posso falar a respeito. Tem alguma dúvida até aí, gente?
falar aqui então de algumas propriedades, né, dos determinantes. Servem para qualquer tipo de determinante, seja de ordem 1, 2, 3 ou superior, tá? Inclusive eles podem ser bastante úteis na hora de resolver problemas que envolvem determinantes de matrizes muito grandes. Às vezes você só precisa fazer um cálculo de uma ou duas linhas se você estiver atento a algumas características, né, e souber essas propriedades que eu vou mencionar. Tá? Então, deixa eu ver, a primeira dela é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Posso falar da fila nula. Né? Eu estou usando a palavra fila porque eu não quero que esteja... vocês fiquem na cabeça que se trata de uma linha nula ou de uma coluna nula, né? De forma estrita. Pode ser uma ou a outra, né? Então basta que seja uma fila de elementos que esteja nula, né? Então, quando você tem uma matriz onde uma linha ou uma coluna dessa matriz for todos iguais a zero, não importa a ordem da matriz, o determinante vai ser zero também, certo? Então, deixa eu escrever assim, colocar assim, quando colocar M, né, seja M uma matriz quadrada. Quando M tiver uma fila nula, o determinante de M vai ser igual a zero, tá? Independente de qual for a matriz, né? Vou colocar um exemplo disso, só para ilustrar a ideia. Vou deixar para que vocês mesmos verifiquem, mas colocar aqui uma matriz de ordem 3, né? 2, 0, 7, 3, 0, 3, 5, 0 e 1, né? Digamos que essa aqui é a nossa matriz M. Tá vendo que tem uma coluna com elementos todos iguais a zero, correto? Então não precisava ser uma coluna, se fosse uma linha também dava na mesma, né? Isso aqui é uma fila de elementos nulos, né? Então, nesse caso, o determinante de M, você nem precisa fazer todo aquele procedimento que a gente utilizou acima. O determinante de M vai ser igual a zero, tá? Não precisa fazer cálculo nenhum, né? Mas é bom verificar, ok? Só para você se acostumar com essa ideia, né? Beleza? Outra propriedade, vou colocar assim como filas paralelas iguais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o determinante de uma matriz quadrada, né, também, a gente está sempre falando de matriz quadrada, né, ela se anula quando duas filas paralelas, né, forem iguais, ou seja, tem que ser duas colunas iguais ou duas linhas iguais, tá? Não basta você ter uma linha e uma coluna que são iguais, né? Isso não vai garantir por si só que o determinante seja nulo, tá? Por isso o termo paralelo aparecendo aqui, né? Então eu vou escrever assim, ó. Como é que eu escrevi a outra? Quando M tiver uma fila nula, então vou fazer assim: quando M tiver
duas filas paralelas iguais. Então, o determinante de M também vai ser igual a zero. Né? Mais um caso aqui onde o determinante se anula, certo? E não é difícil a gente expor um exemplo. Né? Vamos pegar aqui sempre matrizes de ordem 3, né? Para parecer menos forçado, né? O exemplo. Vou pegar aqui uma matriz que seja, deixa eu pensar aqui, assim, ó. 1, 5, 2. 3, 4, 4 e 1, 5, 2 aqui. Tá vendo que não tem nenhum elemento nulo, né? Nem nada. Porém, o que a gente identifica? Ó? Olha só. Né? Essa linha paralela a essa outra linha. Claro, todas as linhas de uma matriz são paralelas, né? Então você tem duas linhas aqui que têm os mesmos elementos, né? Então você identificou, independente da ordem da matriz C3, 4, 5, 100, né? Viu duas linhas iguais? Não precisa fazer mais nada. O determinante é zero. Tá? Então, essa daí eu também vou deixar que vocês verifiquem. Façam aquele procedimento lá da regra de Sarri, né? Repitam as duas primeiras colunas à direita, façam aquele procedimento, vocês vão ver que de fato vai se anular, né? Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Esse último caso é só para linhas, né? Opa, desculpe, repete por favor a pergunta. Pode falar primeiro, Danilo. Então, quer dizer que não importa se seja transversal ou horizontal, tendo os números iguais, mesmo se fosse 4, 1, 5 e 2. Ó, um outro exemplo, talvez tire as dúvidas de vocês, ó. Vou colocar aqui um outro exemplo. A matriz 3, menos 7, 1, 3, menos 7, 8, 3, menos 7, 15. Né? Olha só, as duas primeiras colunas são iguais. Ou desculpem, aqui não foi. Pensei numa coisa e escrevi outra. Não tem nada a ver isso aqui. Pera. Deixa eu apagar isso aqui, essa matriz. Fazer um outro exemplo aqui onde as colunas são iguais, né? Pensar aqui, pode ser até essa mesma matriz, ó. 1, 5 e 2. 1, 5 e 2. 3, 4 e 8, por exemplo. Né? A gente vê que essas duas primeiras colunas são o quê? São iguais, correto? Opa. Identificou que as duas colunas são iguais, independente da ordem da matriz? Quando você for calcular o determinante, ele vai dar zero. Tá? Então, por isso que eu uso, mais uma vez, por isso que eu estou usando a palavra fila, né, aqui nas definições e não linha ou coluna, para vocês não acharem que se trata apenas da definição está se restringindo apenas às linhas ou colunas, né? A fila está se restringindo aos dois casos, né? Quando eu falo fila, eu estou falando tanto de linha quanto de coluna, ok? Então, ó, quando você tem duas linhas paralelas, independente de serem juntas aqui ou não, né?
tendo os mesmos elementos, o determinante é zero. Ou quando você tem duas colunas paralelas, independente de serem próximas, né, uma ao lado da outra, como eu fiz aqui, ou não, o determinante também vai dar zero. Ok? Beleza? Ou tem alguma dúvida ainda? Não, agora ficou claro. Ah, então beleza. Aí o mesmo se aplica à propriedade anterior, certo? Aqui, se fosse uma linha também com elementos todos nulos, o determinante daria zero também. Então, próxima propriedade são filas proporcionais paralelas, ou filas paralelas proporcionais, fica melhor. Assim. Então, o que essa propriedade fala é o seguinte: é quando você tem duas filas, né, ou seja, duas linhas ou duas colunas de uma matriz que são paralelas e proporcionais umas às outras, né, ou seja, os seus elementos mantêm uma ordem de proporção, o determinante também vai se anular. Né? Então, vou colocar a definição aqui e colocar um exemplo. Né? Então, quando essa matriz quadrada M tiver duas filas paralelas proporcionais, então o determinante de M vai ser zero também. Né? Então você vê tantos casos aqui onde o determinante se anula, né? E tem mais ainda. Né? Então, um exemplo. A gente vê essa propriedade na prática. Digamos que a nossa matriz M tem os seguintes elementos aqui. Vamos ver, seja 5, 2 e 3, 15, 6 e 9, 1, 5 e 2. Existe alguma linha ou coluna dessa matriz aí onde os elementos mantêm uma certa proporção entre eles? Sim ou não? O que vocês acham? Se existe, quais são essas linhas ou colunas? A primeira linha e a segunda linha. Exatamente. Ó, se você reparar bem, que a primeira linha e a segunda linha elas podem ser escritas assim. Ó. A primeira linha é 5, 2, 3. E a segunda linha, ó, 15, é o que? É 3 vezes o 5. Vou colocar aqui, ó, 5, 2 e 3. Porém, cada um dos elementos é multiplicado por 3. Né? Esse é o termo de proporção entre cada um desses elementos. Certo? Então, a proporção que eu falo é isso. É quando você tem um mesmo fator de proporção entre os elementos envolvidos. Nesse caso, o fator é o 3. Né? Então, quando você identifica que há entre essas duas linhas ou duas colunas, se for o outro caso, né? Essa proporção entre as linhas, o determinante de M não precisa nem fazer nada. Ele vai dar zero. Ok? Mais um caso aqui, o determinante se anula. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Deixa eu ver se tem mais. Tem a do.
Tem a da combinação linear também, onde eu me lembro. Vou colocar assim, fila, combinação linear. Esse termo combinação linear é algo que vocês vão ouvir falar com mais frequência no segundo curso de álgebra linear, né? Mas ele não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, não. É algo que vocês já conhecem, porém só tem outro nome, né? É quando um termo, quando você tem assim duas linhas que você somando, subtraindo, fazendo alguma coisa entre elas consegue gerar uma terceira linha da matriz, entendeu? É como aquelas regrinhas que a gente utilizava para poder simplificar sistemas de equações lineares lá no ensino médio, né? Inclusive que a gente vai rever, né, quando for retomar aí o assunto de equações lineares lá na frente, certo? Então, a gente sabe aqui que quando essa matriz M tiver, vou colocar assim, pode ser mesmo, tiver uma fila que é combinação linear das demais filas paralelas, né? É bom relembrar. Então, o determinante da nossa matriz também é nulo. Então, exemplo. Deixa eu ver aqui. Pode ser assim, ó. Digamos que a nossa matriz M tem esse aspecto aqui, ó. 1, 1, 2, 3, 1, 0 e 5, 3, 4. Então, o que a gente pode observar, né? Olha só, se eu pegar a primeira linha, né, da nossa matriz, multiplicar por 2 cada um dos elementos e somar com a segunda linha, a gente vê que obtém a terceira linha, correto? Então olha só, digamos que essa aqui, ó, é a linha 1, essa aqui linha 2 e essa é a linha 3, né? Então não é difícil ver que a linha 3 é igual a 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Porque olha só, 2 vezes 1 dá 2, somado com 3 dá 5. 2 vezes 1 dá 2, somado com 1 dá 3. 2 vezes 2 dá 4, somado com 0 dá 4. Né? Então, nesse caso, a gente diz que a linha 3 é uma combinação linear das linhas 1 e 2. Tá? É isso que significa o termo combinação linear. Né? Então, quando a gente identifica isso, a gente já pode afirmar de cara, né, que o determinante da nossa matriz é zero também. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Sim ou não? Não. Não? Vamos ver aqui se eu pego um exemplo.
Tinha umas outras propriedades do determinante, mas eu acho que eu só vou tratar na próxima aula, quando a gente aprender a calcular determinantes de ordem mais alta, né? Que aí vê de forma mais dosada, né, essas propriedades, porque são muitas, né? E quanto mais dessas propriedades a gente aprender, mais fácil fica, né, de fazer as contas, porque como a gente vê, né, você tem lá você pode ter ali uma matriz gigantesca. Se você identificar algumas dessas aqui, dessas situações ocorrendo, de imediato, sem fazer conta nenhuma, você já sabe que o determinante vai dar zero, né? Então isso é uma verdadeira mão na roda, né? Um outro exemplo de aplicação que eu queria dar aqui é dos determinantes envolvendo a... Não, vou escrever aqui. Eu quero ver se vocês dão uma ideia de solução, né? Exercício. Sem dar nenhuma dica, vou ver se vocês me sugerem uma solução. Calcule o determinante da matriz. Dessa matriz aqui, ó. Vejam bem que a gente aprendeu até agora a calcular determinantes de matriz 1, de ordem 1, 2 e 3. Porém, a matriz que eu quero que vocês calculem, determinante é essa. 3, 4, 0, 0, 0, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 9, 2, 0, 5, 0, 6, 7. E também, para ficar quadrada, né? 0, 0, 4, 3, 4. Eu não sei se no ensino médio, não, acho muito pouco provável que tenham visto, né? Mas como vocês abordariam assim esse tipo de questão para calcular o determinante de uma matriz de ordem 5 por 5 dessa estrutura aqui? Como vocês fariam? Alguma ideia? Nenhuma sugestão? Não. A dica que eu dou é que o que a gente viu de... eu vou abordar a solução dessa matriz na próxima aula, né? Mas vou dar uma ideia do que eu vou fazer, tá? Aquilo que a gente viu sobre matrizes em blocos, ela vai ser uma verdadeira mão na roda, né? No cálculo de determinante. Professor, Sim, pode falar. tem a ver com escalonar a matriz ou não? É uma das formas que a gente tem, né, de resolver isso, mas nesse caso daria muito mais trabalho, né, do que aplicar, por exemplo, outras propriedades como a regra de Sarri ou até mesmo a regra de Chiot, que eu pretendo mostrar mais adiante, né? Mas a regra de Chiot não se aplicaria aqui não. Não aplica não. Mas o determinante de Laplace se aplicaria, né? Mas o que eu ia dizendo é o seguinte, que o que a gente sabe de matrizes 2 por 2 seria o suficiente para resolver, né? Por quê? Porque na aula anterior a gente viu lá sobre as matrizes em blocos, né? E isso aqui eu poderia dividir em uma matriz em blocos dessa seguinte forma. Assim, ó, de tal forma a formar uma matriz quadrada bem aqui em cima, né? E eu quero uma matriz quadrada aqui embaixo também, ó. Então no meio acaba formando, ó, uma matriz quadrada de ordem 1 e nas pontas cada uma das pontas, né, uma matriz quadrada de ordem 2, né?
Aí na aula seguinte eu vou mostrar como que a gente utiliza essa formulação que a gente viu de matrizes em blocos para resolver determinantes de matrizes desse tipo, ok? Então vocês veem, só para vocês verem que não foi tão à toa assim, né? Vocês terem visto lá um pouco sobre as matrizes em blocos, elas são bastante úteis no cálculo de determinante. Aqui no caso, dividindo em matrizes menores, você pode calcular o determinante dessa, o determinante dessa e o determinante dessa daqui, né? E como aqui em cima você tem só matrizes nulas, né? Aqui, ó, uma matriz nula, outra matriz quadrada nula e uma matriz linha nula, né? Então você tem o que é chamado de matriz diagonal inferior, né? Porque a parte superior dela é toda nula, né? E nesse caso basta você calcular o determinante dessas matrizes menores e multiplicar esses determinantes entre si e pronto, você resolveu o determinante da matriz, né? Porém, como eu falei, né, na próxima aula eu vou detalhar um pouco melhor essa abordagem e a gente vai ver mais alguns exemplos além do determinante de Laplace, que é o foco principal da nossa aula, ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, então nesse caso, para não prolongar tanto, a gente vai encerrando por aqui, né, a aula de hoje. Daqui a pouco eu posto a atividade referente a essa aula e uma dica valiosa, né? Não se baseiem apenas na aula e nas anotações para resolverem as listas. Esse não é o objetivo, tá? A bibliografia que eu deixo lá para vocês é tipo, no mínimo, primordial para que vocês consigam desenvolver as questões da lista, tá? Aí a parte individual do estudo de vocês, né? Peguem lá o livro do Fundamentos de Matemática Elementar, volume 4, que eu deixei disponível lá no Classroom. Deem uma lida, vejam mais exemplos, né, resolvidos, ele tem bastante lá. Com isso, você vai conseguir desenvolver a lista a contento. A aula em si é, no máximo, só para apresentar o conteúdo e ver uma coisa ou outra, certo? Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite.